Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se aos pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia católica e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado. No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formarão as igrejas uma imagem abeta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder católico e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação de erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das obras maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Leis impondo a observância do domingo como dia de adoração ocasionarão uma apostasia nacional aos princípios do republicanismo em que se baseia o governo norte-americano. A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. O anticristo, quando chegar, vai ser alguma coisa que vai impedir o povo de guardar a lei de Deus. Tá bom? Não tem nada a ver com código de barra, nem 666 colocado em produto alimentício. Eu lembro até de gente que não queria comer uma determinada bolacha lá, não porque tinha muito açúcar, mas porque tinha 666 no pacote e punha foto. Isso para mim é coisa para tirar as pessoas do verdadeiro entendimento da palavra. É evidente que uma época de grandes trevas intelectuais tem sido favorável ao êxito do papado. Ainda será demonstrado que uma época de grande luz intelectual também é favorável ao seu êxito. No movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos católicos. Na verdade, mais que isso, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste, de obter leis dominicais, por um decreto que terá por objetivo impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus. A nação norte-americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido. Precisamos tomar a firme posição de que não reverenciaremos o primeiro dia da semana como se fosse o sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová. E reverenciando o domingo, nós nos colocaríamos ao lado do grande enganador. Quando for invalidada a lei de Deus e a apostasia se tornar um pecado nacional, o Senhor agirá em favor de seu povo. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida de sua culpa estará cheia, e nos livros do céu será escrito apostasia nacional. Quando nossa nação, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgarem leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país, e a apostasia nacional será seguida de uma ruína nacional.
É ao tempo da apostasia nacional, quando, agindo segundo os métodos de Satanás, os governantes da terra se enfileirarem ao lado do homem do pecado, é então que a medida da culpa se encherá. A apostasia nacional é o sinal para a ruína da nação. Princípios católicos romanos serão adotados sob o cuidado e a proteção do Estado. Essa apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional. Será aceito pelos povos do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul. Ele deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, mas, ao contrário, fazer avançar a causa sincretista e a aparição de uma nova religião mundial. Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial intervir, diretamente ou não, em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir a instauração de um governo mundial. Uma religião mundial e um governo mundial. Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa, a qual se opuseram seus antepassados, sofrendo com isso a mais terrível perseguição, então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade combinada da Igreja e do Estado. Haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América Protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. A história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem nesse sábado falso. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e obrigar as pessoas a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo serão induzidos a imitar-lhe o exemplo. A questão do sábado será o ponto controverso no grande conflito final, em que o mundo inteiro será envolvido. As nações estrangeiras seguirão o seu exemplo dos Estados Unidos. Embora ela seja a líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda a parte do mundo. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Quando as leis humanas forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar as pessoas a guardar o primeiro dia da semana, saiba que chegou o tempo para Deus agir. A substituição da lei de Deus pelas leis humanas, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará e ele erguerá a sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Os ímpios declaravam que tinham a verdade, que havia milagres entre eles, que anjos do céu conversavam e andavam com eles, que grande poder e sinais e maravilhas eram realizados em seu meio, e que isso constituía o milênio temporal que aguardavam há tanto tempo. Todo o mundo se convertera e estava em harmonia com a lei dominical. O mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. Os que desobedecem à lei de Deus fazem leis humanas que eles obrigam as pessoas a aceitar. Seres humanos imaginarão, deliberarão e planejarão o que fazer. O mundo inteiro guarda o domingo, dizem eles. E por que esse povo, cujo número é tão pequeno, não haveria de proceder de acordo com as leis do país?
O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Pessoas com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda a nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento, haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus, de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas de sua igreja. Todo mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a incredulidade. Todas as pessoas, religiosas ou não religiosas, estarão envolvidas nesse desfecho final do conflito cósmico. Os cristãos estarão divididos em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia no cristianismo, as autoridades religiosas e seculares se combinarão para impor a observância do domingo. A recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja objeto de ódio universal. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes do mundo cristão contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e se reunirá em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários.